Você é do tipo de pessoa que ouve música para se acalmar ou para ficar mais motivado? A gente sabe o papel importante que o som tem para o nosso cérebro e também para o nosso emocional, né? Na academia, por exemplo, o som é mais alto justamente para dar aquele ânimo para treinar. Em clínicas de médicos, por exemplo, a música já é mais suave, mais calminha, para gerar um ambiente tranquilo. O fato é que a música é importante também para combater a depressão e outras questões emocionais. Pensando nisso, uma dupla de mulheres criou uma iniciativa que usa a música para ajudar pessoas que foram atingidas em enchentes e, claro, ficaram aí com o emocional muito afetado. O nome disso é musicoterapia. Então eu vou chamar a Graziela Pires, que vai nos explicar como isso funciona na prática. Graziela, que legal esse trabalho. Parabéns por essa iniciativa. Conta pra gente como é que a música pode ajudar a ter de fato aí um papel terapêutico na vida dessas pessoas que foram fortemente atingidas pela enchente, não só quem perdeu tudo, a gente sabe, mas também quem estava ali na linha de frente, doando tudo de si, muitas vezes ficando afetado também. Muito boa tarde, bem-vinda ao Conexão RS. Oi, boa tarde, obrigada pela oportunidade, né? Falo aqui em meu nome, mas principalmente em nome de um coletivo, que é a nossa Associação de Musicoterapia do Rio Grande do Sul. Atualmente estou presidente da associação e a gente apoia essa ação que iniciou comigo e com a Natália, que era então presidente da associação, e em junho eu assumi. E a gente começou juntas ali, logo que começaram a movimentação da tragédia, a gente percebeu que os nossos pacientes principalmente iriam parar com os atendimentos, alguns iam para o litoral por conta de toda a situação que Porto Alegre se encontrava, e a gente pensou, bom, a gente precisa ajudar quem vai ficar. E aí a gente pensou, então, em iniciar os atendimentos nos abrigos de famílias atípicas, que para nós é o perfil de pacientes que a gente tem atendido, né? Então a gente iniciou e pensamos, mas a gente precisa alcançar mais pessoas, não vamos ter braço para alcançar todo mundo. E aí chamamos os colegas de todo o Brasil para assumirem conosco esse trabalho voluntário, e para nossa surpresa aí tivemos mais de 80 colegas do Brasil todo inscritos para fazer os atendimentos online. Então foi assim que o projeto SOS Enchentes Musicoterapia iniciou aqui no Rio Grande do Sul. Que legal, Grazi. E como é que funciona na prática? Você falou que esse atendimento acontece de forma online, né? Como é que funciona? A pessoa entra ali numa sala privada com vocês, acredito via Zoom, via Google Meet, e como é que se desenvolve isso, esse atendimento que vocês também prestam à população, né? Sim, a gente teve então os musicoterapeutas que foram presencialmente, no meu caso, eu, Natália, João Coimbra, Denise Tonon, mais alguns colegas que estavam na região das cidades atingidas, fomos presencialmente nos abrigos. Então, no presencial, a gente atendia o público que aderia à atividade. Então, a gente chegava, se colocava no centro do abrigo, e aí as crianças, os voluntários, os pais, quem se sentia à vontade de participar naquele momento da sessão, podia participar. Já no online, as sessões ficaram individuais, através de uma sala de Google Meet, né? A gente teve a parceria da UBAN, que é a União Brasileira de Associações de Musicoterapia, e da Faculdade ZEST, para nos ceder os logins, né? Então, a gente fez vários logins para os profissionais poderem atender, e eles eram atendidos, então, individualmente. No caso do paciente que está em casa, ele não necessariamente ele precisa ter um instrumento, né? Quem vai ter os instrumentos musicais, as ferramentas, é o profissional do outro lado da tela. E no presencial, nós, profissionais, levávamos os nossos instrumentos, então, para os atendimentos. Então, na prática, é essa troca, porque a musicoterapia é uma terapia de ação, uma troca de musicalidade entre paciente e profissional, né? Então, essa musicalidade pode se dar com os instrumentos, como vocês estão vendo aí, são fotos das sessões que a gente fez no abrigo, e pode ser também com usos puramente da voz, do corpo, né? Tudo que produza som, a gente vai conseguir aproveitar numa sessão de musicoterapia. Legal. E quais são os resultados que vocês veem também desse atendimento com o pessoal?
Então, inicialmente, o pessoal que fez online foi aquelas pessoas que não foram diretamente atingidas, ou seja, não saíram das suas casas. Então, foram essas pessoas que inicialmente conseguiram aderir à proposta, né? Porque elas tinham acesso à internet, estavam na sua casa, tinham um ambiente privativo para poder fazer sua sessão. Então, a maioria foram adultos que foram solicitar esse atendimento, e o feedback que a gente vinha recebendo era muito da questão da diminuição da ansiedade, do ressignificar o medo dos sons, o medo da chuva, o medo do vento, né? Isso tudo gerou traumas em algumas pessoas, então alguns trouxeram para nós que conseguiam trabalhar na sessão essas questões de ressignificar isso. E do presencial, a gente conseguiu o feedback também da melhora da baixa de ansiedade das crianças, principalmente das famílias, né? Porque era um momento muito de socialização e de interação, né? E mesmo aqueles que não estavam tão próximos diretamente dentro da sessão, a música ela alcança onde tu estiver, né? Então, dentro do abrigo, aquela música ressoando, acabava também atingindo as pessoas que estavam perto, então reduzindo a ansiedade de todo mundo, né? Melhorando o índice ali dos hormônios da alegria, do prazer, né? No corpo, que isso a música faz também. E aí as pessoas ficavam realmente mais tranquilas e a gente ia para o abrigo e eles já ficavam perguntando quando que a gente ia voltar. Então tinha semanas que a gente ia 2 vezes na semana para o abrigo para atender pela demanda, porque realmente eles ficavam solicitando a nossa presença lá. Que bacana, Grazi. Eu acredito que seja um tratamento complementar também. Uma coisa não exclui a outra. Por exemplo, alguém que precisa de um suporte terapêutico com psicólogo, com psiquiatra, enfim, uma coisa não exclui a outra. Seria mais uma opção complementar a esse tipo de atendimento mais tradicional, digamos assim? Exatamente. A musicoterapia, ela é uma terapia, uma profissão já regulamentada no Brasil, né? A nossa formação é graduação ou pós-graduação. A nossa área de formação, ela é híbrida entre medicina e arte, e a gente se forma também na parte de psicologia, principalmente psicologia do desenvolvimento, psicologia da música. Então, a gente trabalha sempre em equipes multidisciplinares. Então, os nossos parceiros são os psicólogos, os terapeutas ocupacionais, as psicopedagogas, toda essa turma aí que trabalha com desenvolvimento, né, de transtorno, ou crianças atípicas, ou idosos. Então, a gente também faz parte dessa gama de profissionais da saúde e é, sim, mais um tratamento complementar, porque através da música eles conseguem ressignificar e trabalhar os seus traumas, seus sentimentos, as emoções, sem ser pelo viés da palavra, né? Então, principalmente agora, a gente pensando em pessoas que estão vivendo um luto, né, da perda das suas casas, da sua história, das suas identidades, e às vezes não querem falar sobre isso para ficar rememorando. E aí, através da música, eles conseguem expressar alguns sentimentos, e o musicoterapeuta é o profissional que é habilitado para fazer a leitura dessa expressão musical. Então, a partir dessa expressão musical, a gente consegue aferir algumas expressões, alguns sentimentos, para também depois poder, inclusive, encaminhar. Olha, eu acho que seria bacana você procurar agora um psicólogo, que aí, a partir disso, ele vai trabalhar com outro viés, você precisa falar sobre isso, né? Então, na musicoterapia, ele tem essa possibilidade de expressar sem precisar falar, mas o musicoterapeuta também faz esse encaminhamento quando necessário, para que ele vá para um outro profissional, onde ele possa também fazer o uso da palavra e um complementa o outro. Que legal, Grazi. Vocês têm uma ideia de quantas pessoas, mais ou menos, vocês conseguiram ajudar nesse pós-enchente? No online, até o momento, a gente estava em torno de 30 pessoas sendo atendidas. O projeto previa 10 sessões para cada paciente e, conforme a necessidade, ampliaria esse número de sessões. No presencial, como a gente estava nos abrigos, né? Então, a gente atendeu aí mais de 200 pessoas, né? Entre crianças, familiares e profissionais voluntários que estavam ocupando esses espaços. Bacana. Será que você poderia dar uma amostrinha para a gente de como é que funciona esse trabalho em terapia? Fiquei curiosa. Você chega a cantar também ou são com instrumentos? Se você tiver alguma coisa aí para a gente mostrar um pouco, e também já aproveito pedir que você faça o convite. Quem quiser, quem se interessou, como é que pode fazer contato com vocês? Tá, aqui eu não tenho nenhum instrumento, meus instrumentos estão todos no carro hoje, porque eu estou deslocando, né? Então aqui na minha casa eu não estou com os instrumentos. Mas a gente usa qualquer elemento que produza som. Então, como eu te disse, corpo, voz, né?
Vai depender muito também como o paciente decide expressar, qual é a forma que ele se sente à vontade e o terapeuta, o musicoterapeuta está para dar esse suporte, a base segura para ele poder ter qualidade. Quem tiver interesse, pode procurar pelo arroba no Instagram, amt.rs, que é a Associação Musicoterapeuta do Rio Grande do Sul. A partir daí, a gente pode fazer o contato, a gente dá o e-mail, o WhatsApp, para a pessoa poder receber o formulário de inscrição e poder depois ser direcionado a um profissional para esse atendimento. Que legal, e com certeza lá no Instagram também deve ter uma amostrinha um pouco do trabalho de vocês. Grazi, muito obrigada pela tua participação, viu? Seja sempre muito bem-vinda aqui no Conexão para falar sobre formas, maneiras aí de melhorar a vida das pessoas através da música, tá bom?